Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogar a Deus que derrame suas bênçãos sobre nós, abençoando esta noite de trabalho, de estudo, nesse estudo e pesquisa da mediunidade, derramando os orvalhos benéficos sobre cada lar que está hoje aqui conosco e aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, que seja derramadas bênçãos de luzes e que este grupo, nesse instante que estamos aqui reunidos, pedimos a Deus, nesta egrégora de amor e de luz, que nos fortaleça, nos ampara e nos guia as nossos pensamentos, para que nós estejamos com pensamentos de amor e de luz. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Araci, que traz para nós, através dos grandes estudos que ela faz, traz o conhecimento, o entendimento e a libertação de nós mesmos. E a nossa irmã Eli, que também tanto se esforça para nos auxiliar. Que Deus abençoa, esteja sempre conosco, Senhor, enviando esses irmãos de luzes, esses irmãos superiores que estão sempre a nos assistir, que estejam sempre ao nosso lado a nos proteger, nos protegendo e amparando cada lar, que cada anjo de guarda e cada equipe esteja postos, amparando, auxiliando a cada um. E assim pedimos a permissão para a abertura da aula de hoje, do estudo e da mediunidade. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Muito bom. Nós vamos falar hoje o que é importante para nós é como trabalhar com os fluidos na incorporação. Porque às vezes nós temos uma incorporação física e às vezes nós temos uma incorporação fluídica em que nós apenas não colocamos e expressamos por lado de fora as sensações oriundas do espírito, que nós podemos dizer que é uma doutrinação mental. Quando eu me proponho, no processo de incorporação, falar, então eu estou descrevendo, informando o que o espírito tem, o que o espírito faz, qual a sua dor e qual o seu sofrimento. Eu expresso para fora. Quando eu faço uma incorporação só mental, o que eu falo incorporar? Os fluidos estão em volta de mim e eu vou usar a orientação, a fala e o esclarecimento apenas mental. Isso também é uma doutrinação. Por que essa doutrinação falada ela é importante? Como pesquisa. Porque nós vamos, então, saber a situação do espírito desencarnante. Por que ele está daquela forma? Por que ele sofre? Por que ele tem as suas ideias depois da morte? Porque o que é a pesquisa da doutrina dos espíritos? É o espírito do morto falar como que ele está, com quem ele faz, o que ele age, o que ele realiza, por que ele está naquela situação. Mas não faz diferença nenhuma quando nós fazemos uma doutrinação mental. O processo é o mesmo, só que um é falado para que todos possam ouvir, e o outro somos nós e os nossos protetores, nossa equipe de trabalho, trabalhando na doutrinação do espírito. Os dois é válido,
Porque o que importa para nós é a realização do trabalho de caridade, de amor e de assistência às almas. Então, isso é fundamental. Então, não importa para nós se é uma comunicação verbal ou se ela é uma comunicação mental somente. Então, os dois são válidos. Como trabalhar com os fluidos na incorporação? Todo fluido é humano, quer para o bem ou o mal. O que é um fluido humano? Quando as almas, eu, viva ou morta, eu penso, se eu penso bem, eu envio um fluido luminoso, arrancar o rabo do gato, eu emito um fluido mau, pesado, denso, grosseiro. E esse fluido fica ambiental. Fica no meio da casa, fica de volta daquela pessoa, fica ao lado daquela pessoa. Por isso que nós, médios, trabalhamos na prece, na oração, na desintegração das formas mentais. Então, o médio tem que entender o seguinte, que é ele que tira essa cristalização. Então, é o médium que vai solver as egrégoras, fluidos ficam ao nosso redor, cola em nós, cola na nossa aura espiritual, e nós ficamos com aqueles milhares de bolinhas ruins, negativas, e elas vão cristalizando. Quando elas conseguem interpenetrar no nosso corpo carnal, no nosso perispírito, elas nos causam doenças e enfermidades. O fluido cósmico é inerte, precisa da ação do pensamento. Então, o fluido cósmico caminha por todo o universo. E somente a vontade, o desejo humano, pode movimentar esse fluido para o bem ou para o mal. Por isso que a pessoa que ela não faz nada, nem o bem e nem o mal, ela nada faz, ela nada realiza, porque quem realiza é a mente, quem realiza todo o bem é o coração, é o sentimento. Nós temos que entender que todo o trabalho espírita é a sua mente, é o seu coração, é o seu desejo que vai realizar todo o bem que é necessário. Então, não existe isso de médium inerte, médium que senta lá no centro espírita e fica esperando acontecer alguma coisa. É ele que desenvolve, é ele que faz, é ele que roga, é ele que suplica, é ele que chama, é ele que realiza. Na evolução do espírito, como que eu vou trabalhar com o espírito próximo de mim? Eu vou analisar a qualidade do fluido. Então, se o fluido do espírito, ele me prende, ele me faz ficar dolorida, me prende, me machuca, me causa uma sensação ruim de depressão, de angústia, de mal-estar, de dor nos olhos, dor de cabeça. Eu estou recebendo uma irradiação, um fluido, que ele já é ruim. Então, o espírito que ali está, ele já não é um espírito que vem com uma certa luminosidade. Então, ele está constrangido, ele está dolorido, ele está machucado. Então, é isso que o médium recebe. E aí o espírito fala: eu estou com dor, eu estou angustiado, eu estou triste. O médium é como um psicólogo, é como um analista. É aquele que observa o outro, ele auxilia. É esse o trabalho do médium, porque o espírito não entra no corpo do médium. Não existe isso, do espírito entrar no corpo do médium, isso não existe. São teorias que não são verdadeiras. Por quê? Se o médium não estuda,
Ele não manda no espírito, ele fica esperando. Pensa que o espírito entra e sai sozinho, isso não existe. Quem manda, quem comanda é o médium. Quem dá ordem é o médium. Quem manda o espírito ficar quieto é o médium. Quem manda o espírito não bater é o médium. Quem manda o espírito, eu não quero que faça isso ou isso, é o médium. Então, aonde ele estiver, é ele que vai comandar a manifestação do espírito. Não é deixar a reveria. Não existe uma manifestação de um espírito à reveria. Isso vai acontecer com médios noviços e médios sem estudo, médios sem um preparo técnico. Porque se o espírito chegar e o médium não tiver estudado e não tiver se preparado, o espírito joga no chão, o espírito corre, levanta da cadeira, faz encenação. Por quê? Porque o médium deixa. E o médium, pela sua falta de capacidade de estudo, ele acha que o espírito tem força. Você não vai fazer nada disso, porque eu não te permito, porque o corpo é do médium. Só que o médium aceita o impulso dado para o espírito. E às vezes são espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos desocupados. Então, esse aprendizado, se o espírito chega, ele quer rodar, ele quer. Por quê? Porque toda incorporação, já há milênios, 10 mil anos atrás, os espíritos sempre chegaram rodando, que era um meio de antigamente, ainda primitivo, de incorporação. Então, você vai encontrar isso na Bíblia, em todo lugar que o espírito chega rodando. À medida em que o médium evolui, o médium entende que somente é um meio de comunicação mental. Ele fala através da mente, fala através dos sentimentos e observa os fluidos. Então, todos esses espíritos que queiram chegar no médium com uma certa atuação expressiva, o médium precisa estudar. Aí as pessoas dizem, você é médium. Você é médium. Por quê? Porque as incorporações vão ocorrer. Aí o médium tem evidência, porque ele desenvolveu em outras vidas, em outras oportunidades, estudou a vidência. Aí chega aqui, começa a dizer, eu não quero ver, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Porque é uma capacidade sua a evidência. Você desenvolveu, ela é sua. A incorporação é sua. É algo que você aprimorou. 160 anos com Kardec, que ele vem falar dessa mediunidade mais inteligente. A mediunidade intuitiva, a mediunidade que observa, que vê, que analisa, que tem a compreensão, que sabe que o espírito não entra dentro dele. É como alguém que chega na sua casa, senta pertinho de você e você conversa. E se chegar alguém perto de você e tiver suado, tiver com uma roupa mal cheirosa, tiver com mau cheiro, se tiver com alguma infecção, com alguma doença, se sentar do teu lado, você vai sentir o cheiro, gente. É o mesmo processo do espírito. A gente sente o espírito ali, ele não entra dentro do nosso corpo. Mas você sente se ele está doente, está mal cheiroso, se tem um perfume, se ele tem calmaria, se ele é calmo, se ele é tranquilo, se ele é bravo, se ele é revoltado, se ele é chiliquento. O médium sente isso. E é isso que o médium educado trabalha. É isso que é a educação da mediunidade. É isso que é o conhecimento. Então, o médium tem que avaliar a qualidade do fluido, avaliar o pensamento do espírito. O que o espírito fala e o que nós falamos é uma língua universal. Não existe uma língua no mundo dos espíritos, é o pensamento. E tudo que nós pensamos, nós enviamos esse pensamento e ele é registrado.
Então, não existe assim falar inglês, francês, isso aqui é uma linguagem nossa, humana. A linguagem dos espíritos é universal. Você enviou o pensamento da alma, ela é registrada em qualquer lugar. É isso que você tem que entender. Por isso que se chama concentração da nossa prece, da nossa vibração, para chegar onde nós queremos chegar. A ética do médium. Qual que é a ética do médium noviço, o aprendiz ou qualquer outro? A ética do médium, manter o espírito em equilíbrio, mesmo que ele queira fazer, xingar, falar nome feio, bater, agredir, gritar. O médium deve conter o espírito. Essas expressões, atitudes, trocando-as por expressões tais como: estou com vontade de xingar. Se pudesse, eu bateria. Se pudesse, eu gritaria. Por que que o espírito fala se eu pudesse? Porque o médium não deixou ele gritar. Foi o médium que falou: fica quieto, fala baixo. Eu não vou. O espírito quer bater, o médium diz: fica quieto. É como aquela criança mal criada, que a mãe fala assim: fica quieto, senta, e a criança levanta, senta, levanta. Até que a mãe fala: senta aí, quieta. É isso daí. O que comanda um espírito inferior é a moral do médium. O que é a moral? É a ética. É o médium ter aquela força e virar para o espírito e falar: fica quieto, senta aí, que eu vou falar agora. É isso. Não é o espírito a reveria. Isso não existe. O médium estudioso é aquele que ele sabe que ele tem moral para comandar. Mesmo que o espírito, como você fica quieto, você fala para o espírito, ele fala: eu não vou ficar. Você fala para o espírito: você vai parar de roubar. E ele fala assim: eu não vou porque você também rouba. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura de brasileiro e falar para ele: ó, é o seguinte, eu roubava, mas agora eu não roubo mais. Agora eu estou me melhorando, agora eu estou corrigindo, não vou roubar mais. Ai, mas eu vi você fazendo isso. Ai, você viu, mas eu estou me melhorando. Só que você não pode fazer isso que eu faço, porque está errado. Adianta. Os espíritos adoram esse processo de ficar olhando nossos defeitos e depois eu vou para não, mas você fez com a maior cara. Espírito brincalhão e fazem isso. Aí eu vi você fazer isso, eu vi você ali na esquina, eu vi não sei aonde. O espírito fala, porque ele não tem nada para fazer e ele olha, ele observa a nossa vida. Então, se ele te falar alguma coisa que você roubou, que você matou, que você pegou, que você também faz, você se desculpa e fala: só que é o seguinte, eu estou aqui, eu estou encarnada e eu vou me melhorar. Mas você aí no mundo dos espíritos também precisa. Você também vai parar de roubar, você também vai parar de matar. Você também vai parar de levantar o falso testemunho, porque eu quero me melhorar e você também vai. Então, essa forma de orientar o espírito, o médium tem que estar preparado. Não existe isso do espírito ficar repetindo: eu não vou, eu não quero. Isso não existe. O espírito fala uma vez, a duas, a terceira, ele não fala mais. Então, não existe isso de você ter uma incorporação no centro: eu não vou embora. Eu não vou embora, eu não vou embora. O médium, na hora, chama a atenção dele: acabou. Quem manda aqui sou eu. E você vai ficar quieto. Você vai ouvir o doutrinador. Você vai ouvir meu anjo da guarda. Você vai ouvir a minha equipe de trabalho. É você que está aqui sobre a minha guarda. Não sou eu que estou na sua guarda. Então, é isso que médium tem que entender. Tem que entender que quem manda é ele, o médium. Senão, nós vamos ter uma bagunça, uma reveria. Então, o espírito chega e fala o que quer e vai embora. Agora eu vou embora. Isso não existe. Se o espírito tiver audácia, eu falo o que quero, agora eu vou embora. Você vira para mim: você não vai embora, não, você está aqui. Quer dizer, não na guarda de todo o centro espírita, está na guarda de todo o nosso sistema. Ele não vai embora, não, porque ele não pode desobedecer às nossas ordens, porque nós somos superiores a ele. Essa é a verdade.
Por que que eu tenho que obedecer à ordem do anjo da guarda e da equipe de trabalho? Porque eles são superiores a mim, a mim. A gente não manda nos espíritos de cima, a gente só manda nos espíritos abaixo de nós. Então, se eu tenho uma moral aqui, daqui para cima eu não mando mais. Eu só mando os espíritos inferiores à minha envergadura espiritual. Então, é isso que médio tem que entender. E se caso ele não tiver essa altura dessa coisa, roga o anjo guardião. Chama seus pretos velhos, chama quem de moral ali que bota ordem na casa. É isso que acontece. Então o médico diz, não deu, não consegui. Evoca um espírito que chega ali. Então, aprenda isso. Quando você não puder com o espírito, ou por falta de conhecimento, por falta de qualquer preparo, chama o espírito protetor, incorpora o espírito protetor, e você verá que a ordem será colocada na hora. A hora que esses espíritos brincalhões e zombeteiros vêm até nós, imediatamente eles quietam o facho. Nós vamos iniciar na autolimpeza fluídica. O médium, quem vai limpar o ódio, a raiva, é os médiums. Vai colocar os espíritos, e os espíritos com ódio, com a raiva, com a depressão. Acorda de manhã apavorado, medroso, angustiado, depressivo, dolorido, e não coloca esses espíritos, que nós chamamos de bacia, um local específico de alta limpeza, onde vai higienizar, restaurar, refazer o perispírito, a aura espiritual de cada um deles. Então, quando o médium não dá conta sozinho, coloca numa bacia, chama toda a sua equipe de trabalho. Então, não existe índios, somos índios, caboclos, pretos velhos, hindus, os africanos, indianos. Chama o povo europeu, chama o povo norte-americano, chama todos os pele vermelha, vai chamando o seu povo. Os espíritos precisam trabalhar. Os espíritos precisam fazer boas horas. E quem dá trabalho para os espíritos são os médiuns. Nós temos uma grande oportunidade de criar meios de trabalho socorrista, de assistência, quer dentro das nossas bacias, nesse grande laboratório fluídico, quer nas colônias espirituais, quer nos hospitais, nos pronto-socorro, nas colônias de atendimento, nas casas de repouso, aonde quer que o médium esteja trabalhando, lá ele tem a sua equipe de trabalho, que ele já socorreu e que ele já amparou. As sensações estão no corpo do médium. É o médium que vai dar ordem de comando até o final, quer da incorporação mental, quer da incorporação física, dirige todas as suas ações. Vai buscar energia de animação plasmática. Então, quando o nó é vital e ela se esgota, quando o médium busca essa energia vital, as plantas, quando as plantas são cortadas, elas solvem no fluido cósmico universal esta energia vital das plantas. O reino dos animais também solta essa energia vital após a morte, como nós humanos. Então, elas peçam aos seus protetores para armazenar o fluido vital, quer do reino das plantas, dos animais, toda a vitalidade, onde tem vida, realizar, socorrer o perispírito, fazer com que ele seja curado, socorrer, fazer as colônias espirituais, todo esse ectoplasma animal. É o que nós vamos trabalhar para fazer as colônias espirituais. É o que vamos fazer as armas espirituais. É o que vamos fazer toda essa rede de proteção na nossa casa. Todo o trabalho será feito com essa energia ectoplasmática. Toda vez, porque nós não temos uma quantidade imensa de energias para fazer. Então, o médium, à medida em que ele se desenvolve,
ele guarda, ele reserva uma quantidade de fluidos, de energias animais, para podermos socorrer, que é a vitalidade, a energia vital. O que importa é que você tem que entender que você precisa dela para que você possa desenvolver um bom trabalho e não ficar cansada. Porque se não tiver essa ajuda fluídica de vitalidade, você não dá conta de realizar o seu trabalho. Você vai ficar desgastada, cansada, desnutrida, acabada, ok? Sem energia. E o médio tem que ficar rosado, bonitinho, tá? Não precisa ficar gordinho igual eu, não. Mas tem que ficar rosadinho, tem que ficar forte. Médio não pode ser aquele branquelo morrendo em pé, porque aí você não tem energia vital. Então, ora somos nós, ora somos o espírito. O que que significa isso? Nós, médios, ora eu preciso sair daquela incorporação, daquele situação de observar aquele espírito, dar uma ordem de comando à minha equipe de trabalho, para que retire aquela falange, para que venha outra, e volto nele. Porque o espírito é igualzinho uma pessoa sentada comigo do lado do sofá. É como se eu pedisse licença e olhasse, desse ordem ali, faça isso, faça aquilo, e volto a conversar com a entidade. Então, o médium tem que ter essa flexibilidade. O médium é livre para ele ir, para ele voltar, para ele dar ordem, ver. Você já trouxe o remédio, você já trouxe a maca, já foi desenvolvido, e ele volta no espírito. Então, essa liberdade de trabalho, o médium tem que aprender que é o comando externo. É igual nós. Nós estamos orando por nós, eu estou orando por mim. Nós, médios, devemos estar atentos para termos este retorno da nossa mente ao encarnado. Então, o médium não está preso no espírito. Por isso que ele vai falar para o espírito, fica quieto. Agora você vai para uma colônia espiritual, acompanha meu anjo guardião, acompanha minha equipe de trabalho. Então, o médium tem que trabalhar com essa liberdade de expressão mental. Essa é a força do médium. Essa é a maneira de trabalhar de maneira mais correta, mais nobre, mais digna. Não um médium que trabalhar constrangido, acreditando que dali ele não vai sair. Não é isso. Essa liberdade de forma pensamento, ela é muito importante. Esta ação é fundamental, é a concentração. O que é a minha concentração? Ora eu me concentro na minha equipe de trabalho, ora eu me concentro na equipe socorrista, e ora eu me concentro no médium que está ao meu lado, no espírito que está do meu lado. Então, é isso que se chama concentração. A hora que eu olho com o meu binóculo, eu vejo o espírito. Olha que eu olho com a minha alma, eu vejo as falanges trabalhando. Ora aqui, ora eu estou na minha colônia, ora eu estou. Então, essa liberdade é de suma importância. Observe com a evidência mental objetiva. Também as orientações dos protetores e anjos de guarda. É isso que é o desenvolvimento e o aprendizado da mediunidade. Aproxima-se do bem. Procure com decisão. A bondade virá iluminar os. O médium tem que decidir o que é que ele vai fazer. Ele é um dirigente do seu trabalho. É como dirigir a sua casa. É como dirigir uma empresa. É aquele que está atento aos mínimos detalhes. É isso que é mediunidade. Mediunidade é simples. Simples, mais simples do que vocês estão imaginando. Mas criou-se um cavalo de Troia em cima da mediunidade, como se fosse uma coisa ruim e negativa. E a mediunidade é bela, é sutil, é linda, muito bonita. Então, à medida em que nós desenvolvemos a nossa mediunidade, então trabalhe cada dia mais e sejam felizes com você mesmo. E que na hora de morrer você não tenha medo de morrer. Esteja pronto